Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você já sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor e, ainda assim, uma força invisível te sustentava em pé? Já teve a sensação de que há uma batalha espiritual acontecendo ao seu redor, mas que algo divino te envolve, te protege e não te deixa cair? Se você está passando por momentos de opressão, ataques espirituais ou sente que forças contrárias têm se levantado contra a sua paz, esse salmo foi escrito para você. O Salmo 34 é mais que poesia, é um escudo, uma oração poderosa de libertação, proteção e vitória. E se você ficar comigo até o fim, vai descobrir um segredo espiritual escondido nesse salmo que pode mudar completamente a sua forma de orar e de enfrentar a vida. Te convido a fazer uma oração antes de mergulhar nessa revelação. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Que esse momento seja um encontro com a Tua presença divina. Que cada palavra aqui dita alcance corações feridos, traga cura interior, desperte o propósito e liberte da opressão espiritual. Que o Teu amor incondicional cubra cada lar agora. Envia anjos para proteger os que estão sendo atacados por forças invisíveis. Concedê-nos discernimento, cura e restauração completa. Em nome de Jesus, amém. Esse salmo foi escrito por Davi, num dos momentos mais conturbados da sua vida. Ele havia acabado de fugir da presença de Saul, em um ato desesperado para salvar sua própria vida, fingiu estar louco diante do rei Abimeleque. Um homem valente, ungido por Deus, mas que agora precisava se esconder, agir com astúcia e lidar com a humilhação. E mesmo assim, nesse cenário de medo e fragilidade, ele compôs palavras de louvor e confiança. Isso nos mostra que, até mesmo no caos, é possível adorar, confiar e proclamar o poder de Deus. O Salmo 34 é uma explosão de louvor e fé. Davi não foca no problema, mas na presença de Deus que o sustenta. Ele fala sobre libertação espiritual, sobre o anjo do Senhor que protege, sobre o poder do louvor constante e a justiça divina que não falha. Ao longo desse vídeo, vamos explorar cada detalhe com profundidade, revelando como esses versículos se aplicam à sua vida hoje. Você vai entender como o clamor sincero tem poder, como a justiça de Deus age contra o mal, e como a vida de quem busca a paz é guardada por um exército celestial. Se você tem enfrentado noites mal dormidas, ataques de inveja, bruxaria, palavras cruéis ou simplesmente sente que sua alma está cansada e oprimida, saiba que o Espírito Santo te trouxe aqui por um propósito. Nada é por acaso. O Salmo 34 é um convite à restauração da fé e ao renascimento da confiança em Deus. Não importa o tamanho da batalha, a vitória espiritual já foi declarada pelo Senhor. Permaneça comigo, porque o que vem a seguir é uma revelação que pode transformar seu caminhar com Deus. Salmo 34 versículo 1: Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. O louvor não é apenas uma resposta à vitória. Ele é uma arma, um escudo, uma declaração espiritual de que confiamos em Deus acima das circunstâncias. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava em fuga, lidando com ameaças, medos e traições. E mesmo assim, a primeira coisa que ele fez foi levantar um louvor. Isso nos ensina que, em vez de reclamar ou se afundar na dor, o coração do justo se protege exaltando ao Senhor. O louvor constante desarma o inimigo. Há um poder escondido em louvar quando tudo parece estar desmoronando. Porque o inimigo espera nos ver caídos, murmurando, questionando a presença de Deus. Mas quando elevamos adoração em meio à guerra, nós rompemos barreiras espirituais invisíveis. O louvor quebra cadeias que a oração silenciosa nem sempre alcança. Por isso, bendizer ao Senhor o tempo todo é se manter blindado espiritualmente. É declarar eu confio, mesmo sem ver. É importante entender que o louvor verdadeiro não nasce da emoção, mas da decisão. Davi decidiu louvar. Ele não esperou estar confortável, em paz ou com tudo resolvido. Ele fez do louvor um estilo de vida. E é isso que Deus espera de nós, um coração que o exalte mesmo quando está cansado, ferido ou em guerra. O louvor nos reposiciona espiritualmente. Ele tira o foco do problema e coloca nossa alma diante da solução, a presença viva do Altíssimo. Nos dias atuais, muitos têm trocado o louvor por reclamações. Diante da inveja, das palavras malditas, da bruxaria e da opressão espiritual, o que sai da boca são murmurações.
mas a palavra de Deus nos orienta a encher os lábios de louvor. É aí que o mundo espiritual começa a se mover. Enquanto você louva, o céu trabalha a seu favor. Os anjos são liberados. As muralhas caem. Os inimigos se confundem. E você permanece de pé. Então, se hoje você se sente atacado por inimigos cruéis, sufocado por palavras negativas, ou abatido por um cansaço espiritual, levante um louvor. Mesmo que seja com lágrimas nos olhos. Mesmo que a voz falhe. Porque esse louvor é um escudo. E enquanto você adora, o próprio Deus se levanta por você. Não espere o livramento chegar para louvar. Louve agora e o livramento virá. Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi sabia o que era viver cercado de ameaças. Ele foi perseguido, traído, atacado, mas nunca derrotado. Isso porque ele tinha consciência de uma verdade poderosa: Deus é maior que qualquer mal. O versículo não diz que o mal deixou de existir, mas que o Senhor o livrou de todo temor. Isso revela algo profundo: não é a ausência de batalhas que traz paz, mas a presença de um Deus que é soberano em qualquer situação. Não importa o tamanho da força contrária, o Senhor é infinitamente superior. Talvez você esteja enfrentando o peso de palavras lançadas contra você. Gente que te inveja, que tenta te destruir com feitiçarias, maldições ou até fofocas disfarçadas. Mas o Salmo 34 declara que Deus responde ao clamor sincero e livra seus filhos de todo medo, inclusive o medo espiritual. Não existe força maligna que possa prevalecer diante de um coração que confia. Nenhuma bruxaria, olho gordo ou energia negativa é mais forte que o poder do Deus vivo. Quando Davi buscou o Senhor, ele não o fez apenas com palavras, ele o buscou com todo o coração. E Deus respondeu. Isso nos ensina que libertação espiritual não é uma teoria, é uma realidade disponível àqueles que escolhem se render à presença divina. A resposta de Deus não tarda para quem clama com verdade. Ele não só escuta, como age. Ele desfaz armadilhas, desmantela estratégias do inferno, corta o laço da opressão e restaura. Em tempos de trevas, a certeza de que Deus é maior do que qualquer mal precisa ser o nosso alicerce. Quando essa verdade se estabelece no coração, o medo se cala, a ansiedade perde a força, a alma encontra descanso. Porque mesmo que os inimigos se levantem, o Senhor está adiante, pelejando por nós. E se Ele está no controle, o mal não tem mais a última palavra. O nome do Senhor é torre forte e quem corre para Ele está seguro. Portanto, não dê poder ao que tenta te amedrontar. Dê poder ao louvor, à oração, à confiança. Não alimente o que te enfraquece, alimente a fé. Lembre-se, Deus é maior. Maior que os invejosos, maior que a opressão, maior que o mal. Ele responde, Ele liberta, Ele age. E se hoje você buscar com fé, Ele vai te responder de novo. Vai te livrar de todo o temor. Vai te envolver com o amor que lança fora todo medo. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampaz ao redor dos que o temem, e os livra. A Bíblia não é alegórica quando fala sobre a atuação dos anjos. Davi afirma com clareza: o anjo do Senhor acampaz ao redor daqueles que temem a Deus. Isso significa que quem teme ao Senhor nunca está sozinho, mesmo que os olhos naturais não enxerguem. Existe uma proteção invisível, mas real. Existe um exército do céu em volta dos que creem. Essa promessa não foi feita apenas a Davi. Ela é para mim, para você, para todos os que vivem em reverência e fidelidade a Deus. Vivemos tempos onde a maldade se disfarça de sorrisos, onde ataques espirituais acontecem através de palavras doces, mas envenenadas. Inveja disfarçada de conselho, bruxaria travestida de ajuda, maldição camuflada de elogio. E nesses tempos sombrios, o que nos guarda é a presença dos anjos do Senhor. Eles não apenas visitam, eles acamparam. Estão ao redor, em vigilância constante, protegendo corpo, mente e espírito daqueles que pertencem a Deus. Você já pensou quantos livramentos invisíveis já recebeu? Aquela curva que não fez, aquele atraso que te impediu de estar no lugar errado, aquela noite em que o sono veio mesmo com o coração inquieto muitas vezes, não é coincidência, é intervenção angelical. Os anjos do Senhor são enviados para guerrear por nós, para abrir caminhos onde não há saída, para proteger quando o inimigo planeja o ataque. Eles são soldados do céu agindo a nosso favor. Mas essa proteção não é aleatória.
O versículo é claro, ela é para os que temem ao Senhor. Ou seja, para os que vivem em obediência, que reverenciam, que buscam andar em retidão. Não se trata de perfeição, mas de posição espiritual. Quando você se posiciona no temor do Senhor, a presença angelical se torna um direito espiritual. Deus honra os que o honram e envia sua guarda celestial para blindar os que caminham com Ele. Por isso, não ande com medo. Não durma atormentado, não viva desconfiando do mal. Confie que existe uma cobertura espiritual sobre sua vida. Se você teme ao Senhor, você tem proteção. Se você anda com Deus, os anjos andam com você. E não importa quantas armadilhas o inimigo prepare, nenhuma delas tocará em você. Porque há anjos acampados ao seu redor, e eles foram enviados com uma missão te livrar. Salmo 34, versículo 17, clamam os justos. O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O clamor do justo é como um grito da alma que alcança os céus. Não se trata apenas de palavras ditas com a boca, mas de um clamor que nasce do coração quebrantado, da alma aflita e sincera diante de Deus. Davi nos revela aqui um segredo espiritual: Deus ouve. E mais do que ouvir, Ele responde, Ele liberta, Ele age. Esse versículo é uma garantia: o Senhor não ignora a dor de quem clama com fé. Se há sinceridade, há resposta. Quantas vezes sentimos que ninguém nos escuta, que nossas lágrimas são ignoradas, que nossas dores não têm importância. Mas o Salmo 34 diz que Deus está atento. O clamor do justo não se perde no vento, não é engolido pelo silêncio da madrugada. Ele sobe como incenso ao trono de Deus. E a libertação começa exatamente aí, no momento em que decidimos abrir o coração sem máscaras, sem discursos prontos, apenas com verdade diante do Pai. A libertação espiritual não acontece com fórmulas decoradas. Ela acontece quando o clamor é verdadeiro. Deus conhece cada emoção que você não consegue explicar. Ele vê cada lágrima escondida. E o que Ele espera de você não é perfeição, mas sinceridade. Um coração quebrado, mas honesto, tem mais poder do que 1000 palavras bonitas. O clamor sincero abre portas, rompe cadeias e desarma qualquer obra das trevas. Mesmo que as tribulações sejam muitas, o texto diz que Deus livra de todas. Não de algumas, não das mais leves, mas de todas. Isso significa que não há problema espiritual, emocional ou físico que o Senhor não possa resolver. Mas a chave está no clamor. Um grito silencioso, uma oração chorada, um sussurro de desespero, tudo isso é poderoso quando sai de um coração justo. E Deus se move em resposta. Portanto, se hoje você sente que está cercado de tribulações espirituais, emocionais, familiares, financeiras, não se cale. Clame. Clame com sinceridade. Abra seu coração diante do Senhor. Ele não vai te rejeitar. Ele vai te ouvir. E vai te livrar. Porque o clamor sincero não apenas muda circunstâncias, ele ativa o mover de Deus. E onde o Senhor entra, o mal não permanece. Salmo 34, versículo 15: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Há uma promessa poderosa escondida neste versículo: Deus observa e ouve os justos. Isso não é apenas uma figura de linguagem, é uma realidade espiritual. A vida de quem busca viver com retidão se torna como uma muralha invisível contra o mal. Não é que o justo não passe por lutas, mas ele passa guardado, observado, protegido. Viver com justiça não é uma obrigação religiosa, mas uma proteção sobrenatural contra o caos que tenta nos atingir. Muita gente busca orações fortes, palavras proféticas, rituais e intercessões, e tudo isso tem seu lugar. Mas o maior escudo espiritual que alguém pode ter é uma vida justa diante de Deus. Quando o coração é limpo, os passos são guiados, e as intenções são puras, o Senhor se aproxima, acampa ao redor, ouve e age. É uma blindagem que nem a bruxaria mais intensa pode romper. Porque onde há justiça, há presença divina constante. Viver com justiça não significa ser perfeito. Significa reconhecer os próprios erros, buscar conserto, manter-se em arrependimento contínuo. Significa não usar os lábios para enganar, não viver na mentira, não alimentar o ódio nem retribuir o mal com o mal. A vida justa é marcada por atitudes que refletem o caráter de Deus. E isso afasta o inimigo. Isso desativa armadilhas. Isso atrai os olhos do Senhor para você. Em um mundo onde tudo parece corrompido,
Escolher andar na justiça é um ato de guerra espiritual. Porque cada vez que você decide não revidar, não amaldiçoar, não se igualar ao comportamento do ímpio, você está construindo muros de proteção espiritual ao seu redor. É como se Deus dissesse: esse é meu filho, e ninguém toca nele. A retidão se transforma em território santo. E o mal não pode habitar onde Deus reina. Por isso, se você quer proteção verdadeira, examine sua vida. Alinhe suas atitudes com a palavra. Viva na luz. Porque o inimigo sempre tenta agir onde há brechas. Mas quando encontra a justiça, ele não encontra espaço. E o céu se move a favor dos que andam em paz, em retidão, em verdade. A vida justa não apenas protege, ela atrai o favor de Deus. E quem vive assim, nunca caminha sozinho. Salmo 34, versículo 10. Os leõezinhos podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Há algo profundamente reconfortante nesta promessa: os que buscam o Senhor de nada têm falta. Essa afirmação não é apenas material, ela é espiritual, emocional, existencial. A imagem dos leõezinhos representa aqueles que, mesmo fortes por natureza, podem sofrer escassez. Mas o salmista nos mostra que a força humana falha, enquanto a confiança em Deus nunca decepciona. Quem coloca sua vida nas mãos do Senhor nunca estará desamparado. Vivemos dias em que a ansiedade pelo amanhã consome o presente. A incerteza, a escassez, os boletos, as contas, os diagnósticos, tudo isso tenta nos fazer duvidar do cuidado de Deus. Mas Davi escreve como alguém que já passou por tudo isso e sobreviveu. Ele sabe que a escassez existe, mas que o favor de Deus é maior. Ele não está dizendo que não enfrentamos dificuldades, mas que quem busca o Senhor é sustentado mesmo nos tempos mais difíceis. Buscar ao Senhor é mais do que orar por um milagre. É viver na dependência dEle, reconhecer que tudo vem das mãos dEle, descansar em sua fidelidade. E quando essa confiança é genuína, o céu responde com provisão. Pode não vir como você espera, pode não acontecer no tempo que você deseja, mas virá. Porque o Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios com beleza jamais deixará você passar vergonha. Ele é Pai. Ele cuida. Talvez hoje você esteja se sentindo desamparado. Talvez olhe para o lado e veja apenas portas fechadas, necessidades não supridas, promessas ainda não cumpridas. Mas essa palavra é para você: os que buscam o Senhor de nada têm falta. Mantenha sua busca. Não se renda ao desespero. Não alimente a dúvida. Continue orando, adorando, confiando. Porque o Deus que sustentou Davi vai sustentar você também. E quando essa provisão chegar, e ela vai chegar, você vai perceber que não foi sua força, nem seu planejamento, nem sua influência. Foi o cuidado divino. Foi a mão do Senhor agindo nos bastidores. Foi a fidelidade dele se manifestando. E isso te dará mais do que suprimento, te dará segurança espiritual. Porque quando você confia no Deus da provisão, até na escassez você encontra paz. Salmo 34, versículo 16. A face do Senhor voltaze contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Quando a maldade parece prevalecer, é natural que o coração se angustie. Parece injusto ver quem age com crueldade prosperar, enquanto os que temem a Deus sofrem. Mas o Salmo 34 deixa claro: a justiça divina não falha. Pode até demorar aos olhos humanos, mas ela virá. O Senhor se levanta contra os que praticam o mal. Ele vê o que ninguém vê. Ele ouve o que é dito nas sombras. Ele conhece as intenções mais escondidas. E ele age com justiça e verdade. Esse versículo nos lembra que Deus não ignora a bruxaria, a inveja destrutiva, as palavras malditas lançadas contra os seus filhos. Ele não apenas sabe, mas se posiciona. A face do Senhor se volta contra os ímpios. É uma imagem forte: o próprio Deus se levanta como juiz contra quem oprime, engana, amaldiçoa ou fere. E quando ele age, nem a terra lembrará dos seus inimigos. Eles são removidos, apagados, neutralizados. Essa é uma promessa de alívio para os que estão cansados de lutar contra forças ocultas. Talvez você esteja sofrendo calado, vítima de perseguição, mal-entendidos, ataques espirituais disfarçados de conselhos inocentes. Mas o Senhor está vendo. Ele está preparando o dia da retribuição. E quando ele se levantar, nenhum mal resistirá ao seu julgamento. A justiça de Deus é santa, implacável contra o pecado, mas fiel aos que nele confiam.
Não deseje vingança com as próprias mãos. Não responda na mesma moeda. O que é terreno tem efeito passageiro, mas a justiça divina é eterna. Ela alcança o coração, o passado, o presente e o futuro. E quando Deus julga, Ele também restaura. Ele tira o peso da opressão, quebra a corrente da injustiça e honra aqueles que permaneceram firmes mesmo sendo feridos. Deus não falha com os que são fiéis. Portanto, entregue ao Senhor tudo o que você não pode resolver. Confie que a justiça dele alcançará os que se levantaram contra você. Não gaste sua energia com ódio. Gaste com fé, porque o Deus que apaga a memória dos ímpios é o mesmo que exalta os justos diante de todos. E essa exaltação não será para sua glória, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido na sua vida. Salmo 34, versículo 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Esse versículo carrega uma verdade profunda e libertadora. O justo não está isento de lutas, mas está assegurado no livramento de Deus. Davi não tenta mascarar a realidade. Ele reconhece que mesmo quem anda com retidão enfrentará adversidades, perseguições, angústias. Mas ele também declara que nenhuma dessas aflições terá a palavra final, porque o Senhor promete livrar de todas. Essa é a segurança do justo, não é a ausência de guerra, é a certeza da vitória. É importante entender isso para que a fé não se abale quando o sofrimento chegar. A presença da dor não significa a ausência de Deus. Pelo contrário, muitas vezes é no meio do sofrimento que experimentamos o livramento mais poderoso. Deus não abandona o justo. Ele o acompanha na fornalha, no deserto, no vale da sombra. E, no tempo certo, Ele intervém. Ele protege corpo, alma e espírito. Ele guarda de maneira completa. Talvez você esteja enfrentando uma dessas muitas adversidades agora. Uma enfermidade sem explicação, uma guerra emocional, perseguições no ambiente de trabalho, palavras que te feriram profundamente. Mas receba essa palavra com fé, o Senhor vai te livrar de todas elas. Não algumas, não apenas as leves, mas todas. Isso inclui também aquelas que você nem sabe nomear, aquelas que só o seu espírito sente e que o mundo ignora. Esse livramento é tanto espiritual quanto físico. Ele protege sua mente dos ataques de desânimo, protege seu coração da mágoa e protege sua vida de qualquer emboscada do inimigo. Deus não livra apenas do que é visível, Ele age no invisível. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele se move. E quando você permanece firme, mesmo em silêncio, Ele envia socorro. Porque o Senhor é fiel para livrar por completo. Por isso, mesmo que tudo pareça escuro agora, mantenha essa promessa viva no coração, você será totalmente livrado. O inimigo pode até tentar, mas não vai conseguir. A aflição pode até te tocar, mas não vai te destruir. Porque a mão de Deus está sobre sua vida. E quando o Senhor decide guardar, ninguém pode tocar. Ele é o teu escudo, tua fortaleza, teu livramento total. Salmo 34, versículo 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. O salmo termina com uma certeza gloriosa: quem se refugia em Deus jamais será condenado. Isso é mais do que consolo, é uma declaração de vitória espiritual. Depois de passar pelas lutas, pelas perseguições, pelos ataques e pelo silêncio das madrugadas, vem o tempo do resgate, da restauração e da celebração. Deus não apenas livra, Ele honra. Ele transforma a dor em testemunho, lágrimas em semente, e a alma abatida em alma vencedora. Celebrar não é esquecer o que passou. É reconhecer que em tudo Deus esteve presente. É olhar para trás e dizer: eu venci, mas não foi pela minha força. Foi o Senhor quem me sustentou. A gratidão é o perfume do justo. É o louvor que sobe ao trono como reconhecimento da bondade divina. E quando essa gratidão se torna constante, ela mantém o céu aberto sobre a nossa vida. Porque Deus se agrada de corações agradecidos. A vitória espiritual não está apenas nos livramentos visíveis, mas na paz que permanece dentro da alma. É dormir em paz mesmo quando a guerra não acabou. É sorrir mesmo quando o milagre ainda não chegou. É adorar mesmo sem ter todas as respostas. Essa é a verdadeira celebração: adorar pelo que Deus é, e não apenas pelo que Ele faz. E o Salmo 34 nos ensina a viver assim, com os olhos fixos no Senhor. E agora, depois de tudo que esse salmo revelou, o mínimo que podemos fazer é celebrar.
Celebrar por não termos sido consumidos. Celebrar porque o inimigo tentou, mas não conseguiu. Celebrar porque a mão de Deus não nos soltou. Celebre, mesmo que ainda doa. Celebre, mesmo que ainda falte. Porque a celebração antecede o milagre. A gratidão antecede a multiplicação. E o louvor contínuo prepara o caminho para novas vitórias. Então, levante as mãos, abra os lábios e declare com fé: obrigado, Senhor, pela minha vitória espiritual. Agradeça pela proteção, pelo livramento, pelos anjos que te guardam, pela justiça que te defende, pela presença que nunca te abandonou. Porque o justo não termina derrotado, ele termina cantando. E essa canção será de louvor eterno ao Deus que resgata, protege e salva. Depois de mergulhar nesse salmo tão poderoso, fica claro que o segredo da verdadeira proteção espiritual está em um coração que louva, confia e permanece firme no Senhor. O Salmo 34 não nos promete ausência de lutas, mas nos garante a presença de Deus em cada uma delas. Ele revela que a libertação espiritual começa quando decidimos buscar ao Senhor com sinceridade, viver em justiça e confiar na sua provisão. E quando fazemos isso, somos guardados, cercados por anjos e conduzidos à vitória. Agora eu te pergunto, qual parte desse salmo mais falou com você hoje? Em que área da sua vida você mais precisa ver essa justiça divina se manifestar? Talvez você esteja lidando com inveja, com bruxaria, com inimigos cruéis, ou talvez com o silêncio de Deus. Mas hoje, através dessa palavra, o Espírito Santo te lembrou que Ele está presente, ouvindo cada clamor e trabalhando pelo seu livramento. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a escrever nos comentários: eu confio no livramento de Deus. Isso vai ser um ato profético sobre a sua vida. Compartilha também com alguém que esteja precisando de força espiritual, de consolo, de uma direção. Vamos espalhar essa palavra de fé e de esperança. E se esse vídeo abençoou sua vida, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como esse e ative o sininho para não perder nenhuma palavra. E já está aparecendo na sua tela outro vídeo com uma oração fortíssima para fortalecer ainda mais a sua fé. Clique e assista agora mesmo. Que Deus te abençoe, te guarde e te encha com a paz que excede todo o entendimento. Fica com Deus e até o próximo vídeo.